Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu vou fazer aqui um estudo pessoal meu sobre uma empresa chamada Senior Solution, que está na Bolsa de São Paulo desde 2013, quando ela abriu capital. Um pouquinho antes, como vocês vão entender aqui ao longo do vídeo, mesmo antes de abrir o capital, ela já estava presente na Bolsa. E ela recentemente mudou o nome para Sinqia, tá? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Compartilhar uma visão minha, né? Eu faço estudo pessoal para mim de muitas empresas. Não sou analista profissional, não vendo análise, não faço análise para terceiros. Isso é coisa minha, pessoal. Eu estou só mostrando aqui um estudo que eu fiz, trazendo a público. Tá? Quem me conhece há mais tempo já sabe que eu sou investidor de muito tempo dessa empresa, desde 2014, já tem 5 anos e já entende a minha forma de raciocinar. Eu só estou compartilhando com mais pessoas. Não é recomendação de compra da empresa, das ações de forma alguma. Eu estou só compartilhando informações que eu fui angariando. A maior parte dessas informações eu já tive lá da época lá, quando eu virei acionista, né? Eu só atualizei aqui para algumas coisas mais recentes, alguns eventos mais recentes, que só fizeram reforçar a minha tese de investimento. Eu resolvi gravar o vídeo por quê? A gente vai achar a gente fazendo análise de tudo que é ação, né, estudo de casos de ações que já são queridinhas no mercado, conhecidas, e eu fui dar uma olhada, prospectar um pouquinho, e eu descobri que tem algumas pessoas falando dessa empresa, mas nenhuma com o racional que eu acho mais adequado. Tá? Pessoas que estão até indicando porque está virando moda. E tem gente que faz análise extremamente superficial, que eu chamo de análise miojo, que é em 3 minutinhos, você pega lá o balanço, olha, fala até rapidinho, ah, essa empresa não está boa, o lucro está caindo, etc. Ah, a empresa que o lucro não cresce, não serve. Bem, olha só, lucro líquido é uma linha final do balanço, que vai sofrendo interferência no balanço inteiro, certo? Então, essa empresa ela tem muitas características extremamente peculiares a ela, que geram uma modificação artificial, ou seja, ela não é real, não tem efeito caixa muitas vezes no lucro líquido da empresa. Então essas análises assim, miojo, rapidinho, superficial, elas têm o seu valor para a gente filtrar? Tem, mas essa é uma empresa que não dá, tem que ser artesanal o processo, tem que pegar com lupa e destrinchar. Não tem jeito, tá? Por isso que eu estou trazendo como facilitador. O vídeo ficou imenso, eu tive que separar em 2 vídeos, a parte 1 é essa, é sobre histórico, e a parte 2 é a minha tese de investimento. Por que eu me tornei acionista? Certo? Mais uma vez, não é recomendação, isso são coisas pessoais. Tá? O estudo que eu fiz aqui foi do setor, para depois olhar para a empresa. Tá? É uma análise chamada de top-down, você começa no setor, vendo onde é que ela se enquadra, e depois vai focar na empresa em si. Eu não vou me ater a números de balanço, eu vou citar de vez em quando uma receita, talvez uma margem EBITDA e tal, mas não é o meu racional aqui no estudo. Esse não é estudo de balanço, análise de balanço, nada disso. Eu quero mostrar por que eu acho que essa é uma empresa que eu considero de crescimento. Inclusive, ela está na minha carteira na posição de ação de crescimento. Me pediram aqui para eu fazer um vídeo sobre ações de crescimento. Eu vou colocar essa aqui, mas uma análise artesanal. Não dá para replicar isso para todas as empresas. Tá? E vocês vão entender muito bem o meu raciocínio. Bem, então vamos lá. Tudo começa com a história de 2 sócios que fundaram essa empresa, Bernardo Gomes, tá? Que hoje ele, além de sócio fundador, ele é diretor-presidente da empresa, e o Luciano Camargo, que também foi um sócio fundador, e hoje ele é presidente do Conselho de Administração e diretor de operações. A história dos dois é um pouco antiga, tá? Os dois têm experiência no setor de TI, de tecnologia da informação, especialmente no setor financeiro. Bernardo Gomes era gerente de projetos lá no Lloyds Bank, e em 93 para 95, ele foi quem conduziu um projeto de downsizing desse banco. Tá? Depois ele foi participar da reestruturação da mesa de operações de JP Morgan, ele foi consultor CETIP, uma empresa excelente, muito boa, que fundiu com a BVMF e viraram a B3 recentemente. E Luciano Camargo, ele participou desse projeto de downsizing, depois ele foi atuar também na mesa de operações no ABN AMRO, que depois juntou com o Banco Real, né? Bem, aqui nós então temos uma sobreposição no currículo desses dois, que foi participação do downsizing do Lloyds Bank. Né? O Bernardo Gomes foi quem conduziu e aí o Luciano Camargo participou. O que é então um downsizing? Daniel, o que você está falando? O downsizing é o seguinte, nós pegamos um sistema que está rodando dentro do mainframe e nós levamos para o desktop. Daniel, você continua falando uma coisa que não faz sentido para mim. Olha aqui, essa fotinha colorida. Isso aqui é um exemplo só de um mainframe. Os bancos, antigamente, eles eram tudo no lápis, tudo anotado. Olha o caos, olha o risco.
tudo anotado, nos livrinhos, tudo anotado. Quando veio a era da informática mais recente, que as coisas começaram a digitalizar, esses números eram escritos em programas dentro de mainframes. Mas entenda, quando isso começou a acontecer, não existiam os computadores desktop. Inclusive, foi uma das aplicações iniciais da informatização, foram nos bancos. Então, os controles eles eram feitos em computadores, isso traz mais segurança, uma capacidade melhor de você fazer cálculo, etc, etc. Só que não tinham pessoas que eram treinadas e capacitadas para ir nesse mainframe aqui, que nem tinha monitor, para você ter uma ideia, e começar a fazer os inputs. Então, por exemplo, você ia lá numa agência, eu vou dar aqui o exemplo lá do Banco do Brasil, você estava lá com o gerente não tinha acesso ao mainframe, tá certo? Ele tinha que continuar com a parte manual, e depois, sei lá, no final do dia, você pegava, ou no final de tal período, e lançava essas coisas no mainframe do banco. E o mainframe, na verdade, fazia ali a consolidação dos dados. Quando a gente quis começar a ter um acesso a esses dados, entendam, as pessoas são treinadas para trabalhar com mainframe, sei lá, em COBOL, por exemplo, aqui no exemplo do Brasil. Uma linguagem que não é uma linguagem fácil para você usar no dia a dia. Você usa aqui, por exemplo, um Windows aqui no computador, ou usa um Mac, você tem, sei lá, 6 camadas de código até chegar no código mais rudimentar. A interface hoje ela é muito amigável nos computadores de casa. Mas o trabalho que está no background, isso não é amigável. Você tinha que ser especialista para mexer. Então, o que é um downsizing? Down, diminuir. Sizing, tamanho. Você pega o mainframe, que é desse tamanho, e traz ele para o quê? Um desktop. Olha aqui um computador aqui na década de 90, que foi quando foi feito o downsizing no Lloyds Bank. Você tinha agora o gerente de conta, os usuários conseguindo acessar a conta corrente, ver os limites do cliente, simulações de financiamento, etc, etc, aplicação em fundos, de poupança e tal, usando um computador. Hoje é tão óbvio isso, né? Todo mundo usa, mas em algum momento isso teve que surgir, teve que aparecer. Então eu peguei aqui a foto do computador da década de 90, o Lloyds Bank foi o primeiro no Brasil a fazer um downsizing e aqueles 2 sócios estavam presentes no primeiro projeto no Brasil. E por que no Brasil isso foi tão difícil? Eu não sei se você sabe, mas o setor bancário brasileiro ele é um setor extremamente complicado, complexo. Historicamente, ele é muito complexo por causa da herança que nós temos da nossa inflação histórica e a forma como o Brasil já tem uma fama, né, de burocracia, de tudo é burocracia, é lei, é norma de adaptação, etc, etc. Essa combinação do sistema extremamente burocrático e controlado pelo Estado e a hiperinflação, eles levaram a uma demanda de um sistema extremamente complexo bancário. Isso se refletiu nos nossos sistemas. Então não dava, por exemplo, para você importar um sistema lá, sei lá, da Inglaterra ou dos Estados Unidos e simplesmente rodar no programa brasileiro. Você tinha que fazer do zero, tudo do zero. Então, esse grupo participou da construção desses primeiros softwares, né, para conseguir fazer esse controle bancário. Então, esses 2 sócios, em 93 até 95, eles estavam trabalhando para um banco. Quando eles concluíram, eles eram praticamente assim, os desbravadores, né? Dá para fazer, no Brasil dá para fazer isso. Esses 2 aqui são importantes, começaram a receber propostas para trabalhar em outros bancos, fazerem o mesmo trabalho em outros bancos, e trabalhos parecidos. Em 96, essa dupla resolve criar e fundar a Senior Solution, que seria uma empresa que prestaria esse tipo de serviço. Só para você ter uma ideia de idade, né? Olha a TOTOS, é de 83, a Lynx de 85, tá certo? Então a gente vê que a Senior Solution é uma empresa relativamente jovem quando a gente pega referências aí famosas no mercado. A criação da empresa, ela foi de funcionários do banco para prestadores de serviço. Então, pensa bem, os 2 ali então fizeram um trabalho bem feito e depois começa a vir os convites de trabalhar em outros bancos, em outros locais, e eles falam, bem, eu posso ser um funcionário, trabalhar para o banco, ter ali meu salário, etc. Ou eu posso criar uma empresa e atender todos os clientes. E foi o que foi feito. Isso tudo já é impressão minha, baseado em entrevistas e em o que eles falaram a respeito da trajetória. Então, de funcionários, eles viraram prestadores de serviço. Isso permitiu com que eles tivessem clientes paralelamente, né? Porque, olha só, um sócio foi atender o cliente, outro sócio foi atender outro cliente. Tá? Literalmente foi o que aconteceu. E os primeiros clientes foram o próprio Lloyds Bank, o JP Morgan Chase, como já comentei, o Bank Boston, e eles foram crescendo. E olha que interessante, agora eles poderiam trabalhar para vários clientes, porque o trabalho aí começava a ficar um pouco até parecido, tá? Quem já tinha experiência, obviamente, tinha um poder muito grande de barganha. E essa demanda por clientes levou ao aumento de equipe, porque eles instalavam um programa novo ali, um projeto novo de downsizing, e agora eles tinham que dar
além dessa implementação, né, do software, tinha que ter uma equipe para ficar dando suporte, que não é uma coisa muito simples. Então, eles agora precisavam de aumentar o tamanho da equipe. Não podia ser mais só os dois, tá certo? Eles tinham que ter alguém para fazer parte de programação ali, específica para o banco, e um grupinho para ficar dando suporte. Então a Senior Solution nasce com os dois sócios e ela vai aumentando o seu quadro de funcionários paulatinamente para atender a demanda do mercado. Então ela foi se adaptando realmente de acordo com o mercado. Em 2000, eles tiveram uma ideia, eles falaram, bem, eu venho aqui, instalo o programa para o banco, eu ganho aquele valor inicial, depois eu fico dando manutenção, tem um valor menor, mas quantos bancos tem no Brasil? Quantas vezes a gente vai fazer isso? Tem uma hora que provavelmente vão acabar os clientes, vai ter todo mundo convertido já para essa matriz digital nova do desktop. E aí, qual é o propósito da empresa? Então, eles tiveram uma sacada que foi muito, muito interessante. Eles migraram de criação de software sob medida para os bancos, eles passaram a oferecer um software próprio, que seria ali pago um aluguel pelo uso desse software. Olha só a mentalidade. Você acha que a Netflix é um gênio, né? Por estar vendendo assinaturas hoje? Você acha genial? Pensa lá em 2000, uma dupla vendendo software para banco com aluguel. É justamente o que eles fizeram. Tá? Isso é até bom para quem está pagando, porque tem a garantia de que aquele serviço vai continuar sendo prestado, porque o suporte, obviamente, vem junto nesse serviço de assinatura. Né? Necessidade de capital. Então, apareceu ali o seguinte, pensa, eles tinham várias equipes trabalhando em projetos. Um grupinho ali fazendo o programa com o banco, outro prestando suporte, e de repente eles vão ter que parar tudo e fazer um grande software que atenda vários clientes. Esse software vai ser mais complexo. Você imaginou pegar programadores muito bons e falar, vocês vão ficar agora só desenvolvendo software e pagar salário para eles durante um período? Isso custa dinheiro. E essa empresa ela trabalhava com entrada de receita, pagamento ali dos funcionários e tal, e de repente ela precisou de mais gordura, mais dinheiro para bancar a criação do primeiro software. Sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos de desenvolvimento. E eles precisavam de dinheiro, então eles precisaram de um financiamento. Aqui começa a história da Senior Solution que nós vemos hoje. A mentalidade de eu quero fazer um software e a necessidade de captar dinheiro. E eles foram sem sucesso a fundo de Venture Capital, que são capital de risco. Você imagina, estou criando uma empresa para fazer um programa que nem existe, para atender bancos numa demanda X. Os fundos acharam bem interessante a ideia, deve até ser achado legal a historinha lá que foi contada, mas não, a gente não vai botar dinheiro não. É mais ou menos o seguinte, vocês estão começando, eu sei lá como é que é o risco disso, eu sei lá quem são vocês, a empresa de vocês, que até recentemente não tinha nem sede, né? Realmente eles só foram ter sede depois que um grande cliente ameaçou ir lá, ameaçou não, mas marcou uma reunião, né? Eles não tinham nenhuma sede apresentável, para você ter uma ideia como é que isso começou realmente uma coisa bem pequena, mas eles foram, com os requisitos que foram aparecendo, eles foram ganhando mais força e foram se desenvolvendo e chegaram no que a empresa é hoje. Bem, nos anos 2000 ali então, no ano 2000, eles não conseguiram financiamento privado e eles se depararam com o edital do BNDES, que era um edital específico para financiamento de empresas da área de software. Então eles participaram, é tipo um concurso, né, um edital, de 2000 até 2002 e eles acabaram recebendo ali um aporte, né, eles foram contemplados, né, e aqui não teve esquema não, tá? Eles se enquadraram no edital e eles foram a 6ª empresa a receber esse financiamento. E as taxas aqui não é nada comparável com o que a gente escuta que o BNDES já empresta, né? 3,7 milhões de reais. Para você ver que aqui, nesse caso, realmente o BNDES serviu para o propósito pelo qual ele foi criado, que é para promover o desenvolvimento, né? 3,7 milhões, mas para isso esse dinheiro não veio fácil, tá certo? Eles precisaram, né, pelas exigências do BNDES, de demonstrar a utilização do recurso, para onde esse recurso ia. Eles precisavam criar um plano de negócios e eles tiveram que seguir à risca esse plano de negócio. Isso poderia ter sido, né, um empecilho, falar, não vou ficar atendendo esse negócio do BNDES, isso é muito chato, muito burocrático. Não, eles foram e fizeram. Isso acabou botando a empresa num patamar novo, porque eles começaram a falar em projeto, em serem mais diligentes com os gastos, e eles conseguiram realmente se enquadrar nas demandas do BNDES e ver esse primeiro financiamento. O resultado foi que depois ali de um período, né, de 2004 a 2005, eles lançaram o seu primeiro software. E foi um baita de um sucesso o software. O software era muito bom, era muito atualizado para a demanda do mercado. E aí, isso aqui, tá? Põe um parênteses, eu não vi ninguém falar isso com essas palavras, isso agora é meu, tá? Põe um parênteses. O que eu acho que aconteceu? Eles tinham um produto muito bom e não conseguiam vender tanto esse produto quando eles acharam que venderiam.
Foram bater na porta, eu tenho esse produto. Não, eu já tenho software. Eu tenho esse produto. Não, já tenho software. Olha aqui, eu tenho um produto. Não, eu já tenho software. Por quê? Gente, olha aqui. Até 2005, né? Quantos anos? Começou o downsize lá em 1993, já são quase 12 anos aqui. Os bancos começaram a ir atrás e achar provavelmente pessoas que fizeram o serviço, alguns como funcionários, outras empresas foram entregando serviços. E os bancos foram adquirindo serviço. E aí eles falaram, bem, já que eu não estou conseguindo vender tão bem esse software, a gente talvez tenha que entender melhor esse mercado. E aqui veio o grande divisor de águas da Senior Solution. Eles encomendaram uma pesquisa de mercado. Essa pesquisa de mercado era para ver quem eram os competidores, quais eram os seus produtos, qual era o grau de satisfação dos clientes, né, dos bancos que usavam esses softwares. E eles estavam pensando assim, se a gente entender o que está acontecendo, a gente consegue competir com os bancos. E aí sabe o que eles descobriram? O resultado da pesquisa não foi o que eles imaginavam. Tá? Por que o banco não troca do fornecedor de software lá para você? Por que isso não acontece? O setor é extremamente pulverizado, centenas de empresas que nasceram nesse ambiente de necessidade, não tinha ninguém que entregava a demanda na época, então as pessoas foram aparecendo com as suas soluções, cada um com a sua solução própria, e foram nascendo várias empresas que continuaram provavelmente dando manutenção de software. Então os bancos meio que casavam com as empresas. Olha o que aconteceu no Brasil. O banco tem mais de 50 fornecedores diferentes de software. Empresas de pequeno e médio porte. Cada empresa foi nascendo por uma demanda específica do banco e ele foi fazendo contrato com dezenas de empresas. Agora, você já imaginou qual é a dificuldade que um banco tem de migrar de um fornecedor de software para outro? Olha, eu já vi mudança em empresa de você mudar a matriz, o software. Mudar só. Eu tenho um software para uma determinada atividade e eu vou contratar um outro que eu estou achando que é melhor. Sei lá, ou porque é mais barato, ou porque é mais estável, mais confiável, tem mais funcionalidades. Essa troca de software de um para o outro é um caos. Sempre vai ser. O que você faz é mitigar os problemas. Vocês já imaginaram um banco mudar um software? Não é uma coisa óbvia, fácil. Eu não vou migrar, vai dar tanto trabalho, tanta dor de cabeça, e o custo que eu vou ter de migração, e o tempo, e o risco, não vou migrar. Então o churn, a perda de clientes por empresa de software é baixa. Então eles chegaram e falaram, é por isso que eu não consigo vender meu software, porque o banco já tem um software que nem é o melhor, eu acho que o meu é melhor que o dele, mas ele falou que não vale a pena trocar. Mesmo que o meu seja melhor, pelo mesmo preço, ou um pouquinho mais barato, não interessa, o banco não vai migrar. E aí veio a mudança então. Um novo plano. O plano foi o seguinte, nós vamos fazer o seguinte então, já que eu faço software e não compro, eu olho e vejo um monte de empresa pequena, por que a gente não compra uma empresa dessa aí que tem o cliente que a gente quer? É uma saída bem viável. Então nós, Senior Solution, agora seremos uma consolidadora no mercado. Diga-se de passagem, a única empresa que parou para pensar a respeito disso e resolveu se tornar uma consolidadora. E para isso, eles precisavam de muito dinheiro. Se antes para construir um software custava dinheiro, agora para comprar uma empresa inteira custa mais dinheiro ainda. E eles começaram a procurar parceiros. Como eles tinham já conseguido criar um software, vender software e começaram a arrumar casa por causa do BNDES, teve esse empurrãozinho, agora eles acharam já mais facilidade em vender a ideia. E um fundo chamado Stratos fez um aporte, ou seja, ele comprou uma fatia da empresa e injetou capital. E o BNDES também se tornou acionista da empresa. Então ele compra uma quantidade de ações e o dinheiro que ele usou para essa compra, ele fica dentro da empresa e a empresa consegue fazer ali a sua expansão. Então, novamente, fomos para as exigências do BNDES. Agora o BNDES exigia uma governança corporativa. O quê? Governança o quê? Corporativa? Isso. É a profissionalização de processos, de relacionamentos. Tá? Então, começamos a falar em gestão. Tá? Diga-se de passagem, aquelas empresas que nasceram ali para sustentar o mercado bancário, a maioria são empresas familiares, pequenas, fundos de quintal, que não têm gestão de processo. Muitas não têm nenhum controle muito bem feito das contas da empresa, das margens, etc. Elas sobreviveram porque foi um sistema à prova de erro. Né? Você precisava do software, o outro te entregava, você aceitava e pagava. Então, é um sistema que não estava tão preocupado assim com margem. Ele era ineficiente, era caro, mas todo mundo aceitava. Agora não, a Senior Solution tinha governança corporativa, porque o BNDES se tornou sócio e ele exigia isso. Começaram a ter auditoria externa, não adianta eu falar quais são os meus números.
né? Eu tenho sócios de peso que exigem que seja feita uma auditoria nas minhas contas. Abre-se as contas para se fazer auditoria. Tornou-se uma SA, uma sociedade anônima, e o BNDES se tornou acionista via BNDESPAR em 2005. E também, como eu já citei, o Stratos, um fundo de investimento em empresas que crescem, né? O Stratos, então, ele veio a se tornar parceiro. E o Bernardo Gomes citou, a parceria com a Stratos ao longo dos anos sempre superou muito o contexto específico do investimento do fundo. Fomos apoiados diretamente na implantação e desenvolvimento da nossa governança corporativa, assim como o BNDES, no processo de várias aquisições, na estruturação de financiamentos adicionais, na preparação para a listagem e na oferta de ações no Bovespa+, que eu vou citar logo após. O primeiro investimento do Stratos foi em 2015, em setembro. O crescimento desde então foi 25% ao ano. O fundo não tem o que reclamar. A empresa cresceu uma taxa muito interessante de 25% ao ano. E em 2 momentos o Stratos fez um desinvestimento, ele saiu em março de 2013 e em maio de 2015. Daniel, quer dizer que a empresa ela ficou ruim? Não, porque o Stratos tem essa mentalidade. É um fundo criado para isso. Eles pegam empresas com potencial, ela cresce, vende a participação e renova, vai ciclando o portfólio. Porque a visão desse fundo era essa. Não quer dizer que a empresa ficou ruim, pelo contrário. Ela ficou muito melhor, como a gente vai ver na sequência da história. Esse dinheiro que veio do Fundo Stratos com o BNDES financiaram algumas aquisições. As 5 primeiras aquisições que foram feitas, né? NetEdge, Pulso, Impactus, Intellectual Capital e Control Bank, né? Setor, respectivamente, de bancos, previdência, fundos e consultoria. Nos anos de 2005 a 2010, então, essa empresa fez as primeiras aquisições. A primeira aquisição de todas foi da NetEdge. Só para você ter uma ideia, lembra que a empresa foi encomendar, né? Por que eu não vendo o meu produto de tesouraria que eu inventei? Por que eu não vendo? A Senior Solutions tinha um sistema novo, bem atualizadinho, melhor que o da NetEdge. Mas eles não tinham cliente, o cliente não queria mudar para eles. Eles foram lá e compraram a NetEdge. A NetEdge tinha clientes consolidados. Então, praticamente foi o seguinte, eles compraram os clientes da NetEdge e começaram a ter a renda de software. E, se quiser, faz o upgrade, obviamente, para o melhor software. Olha que interessante aqui, ainda nas consolidações, aqui nas aquisições. A Control Bank 2010 é uma empresa de consultoria na abertura de bancos. Ela fez mais de 50 projetos no Brasil. Olha só a mentalidade aqui, a visão da Senior Solutions. Eles compraram uma empresa que ela é uma consultoria para abertura de bancos. E se eu abrir um banco, o banco precisa de software e eu vendo software. Entendem? Então faz todo sentido. As aquisições foram estratégicas. Eu vou demonstrar isso mais para frente, como é que é feita essa estratégia. E aí, acabou o dinheiro, compraram 5 empresas. Não que não vai ter mais, as empresas vão dar lucro, só que até encher o pote de novo e eu fazer outra aquisição, isso demora, né? Então eles falaram, não, a gente tem que consolidar mais rapidamente, né, para aproveitar a oportunidade desse crescimento do setor, né, e a chance que nós temos de nos sobressairmos como consolidadora. Vai que aparece outra consolidadora. Então eles quiseram acelerar o processo, mais demanda por capital, por dinheiro. E é uma empresa de asset light, que tem pouca demanda de capital. Vamos lá, o que é uma asset light? Eu vou falar o contrário. O que é uma empresa que demanda muito capital? Uma empresa, por exemplo, que vai construir uma fábrica, por exemplo, que vai construir algum produto de metal. Ela tem que ter parque fabril. Isso custa muito dinheiro. Isso tem que botar muito capital. Agora, uma empresa de software, ela tem que ter o escritório, computador, capital humano e propriedade intelectual. Ela não tem ativo. Ela não precisa ser dona do prédio, de uma máquina, de um carro. Dá para alugar até computador se quiser, então você não precisa de botar muito dinheiro. Por outro lado, ela não tem muito lastro, eu não tenho terreno, não tenho prédio, não tenho máquina, não tenho carro, não tenho caminhão. Então, na hora de você dar lastro para o empréstimo, né, botar alguma coisa ali em garantia, você não tem. É uma empresa que é muito leve, ela não tem não tem esses ativos. E ela é de capital fechado. Isso atrapalha muito uma empresa captar dinheiro hoje no mercado. Vocês falaram, bem, tá difícil pegar dinheiro emprestado. A gente não quer, eles não queriam mais sócios pontuais, porque isso limitaria muito, por exemplo, um novo extrato da vida, o que o BNDES fez, porque a munição acabaria rápido. Então eles falaram, não, vamos fazer diferente, vamos abrir capital na Bolsa de Valores. Quando você faz isso, você tem 2 vantagens. Uma, quando você faz a abertura e vende as ações inicialmente, no IPO, na oferta inicial de ações. E segundo, uma empresa que já está listada na Bolsa de Valores, que tem os seus números públicos, ela consegue muito mais facilmente pegar dinheiro novo emprestado.
Tá? É muito melhor você, por exemplo, hoje ter uma debênture de uma empresa listada, que está na Bolsa de Valores, que você vê a saúde financeira, do que uma empresa de capital fechado. Então é mais fácil você conseguir dinheiro emprestado quando você está na Bolsa de Valores. E, aliás, esse é o motivo primário, inicial, pelo qual existe Bolsa de Valores. Você conseguir vender parte do seu negócio e você conseguir financiar a empresa, abrindo capital. Então, o caminho para a abertura de capital foi o seguinte: eles estavam no Bovespa+. O Bovespa+, é um programa que é tipo uma antessala para você entrar na bolsa. Você fica lá no tempinho incubado e começa a seguir as publicações igual uma empresa de capital aberto faz. Você tem que trimestralmente falar o que está acontecendo com a empresa, os seus números, balanço, etc, etc. Para posteriormente fazer o IPO, que é realmente a abertura de capital, a venda de ações no mercado. E já começaram a olhar para a governança. Eles já tinham ouvido falar em governança 2 vezes e aqui mais uma vez. A entrada no Bovespa+. Ao todo, o projeto da Senior Solution para fazer a listagem custou R$300 mil, entre equipe de relações com investidores, taxa de registro, fiscalização, que são custos que tem ali. Né? E, de novo, Bernardo Gomes falou o seguinte: nós começamos a nos habituar aos processos de uma companhia aberta, né, e procedimentos e processos, além de poder apresentar melhor a empresa. Diante da visibilidade que a empresa passou a ter, uma empresa de tecnologia entrando no Bovespa+, né, não é qualquer um que faz isso, os investidores e os clientes do mercado financeiro começaram a olhar contra os olhos para a Senior Solution. O investimento que foi feito na listagem, nesse passo que a empresa deu até ousado, né, foi muito menor do que a empresa teria gasto em fazer propaganda. Vai lá, você é dono de um grande banco no Brasil e você tem lá um monte de empresas de fundo de quintal, não, vamos botar, empresas pequenas e médias, fazendo o teu fornecimento de software. De repente você vê uma se sobressaindo e abrindo capital na Bolsa de Valores. Com tudo que as governanças exigem, com as publicações de números, tudo, saúde financeira, tudo exposto. Você vai ficar muito mais seguro e falar, não, essa empresa é uma empresa muito melhor, para eu assinar o software dela, muito melhor do que aquela outra empresa, que eu não sei como é que estão os números dela, se ela fecha amanhã eu fico na mão, não sei. A propaganda da simples entrada no Bovespa+, foi extremamente benéfica. Esses R$300 mil que a empresa gastou, ele falou, isso não, foi menor do que o marketing que eu usaria para ter o mesmo benefício. Olha só o ganho colateral de se entrar no mercado. O IPO captou R$60 milhões, foi em 2013, tá? O timing não foi pelo mercado, foi pela empresa. Hoje você escuta falar, a bolsa está bombando. Pode esperar que vai ter 100 IPOs aí em 2019 e 2020. Por quê? Quando o mercado está caro, as pessoas estão pagando caro pelas ações, aí chega todo mundo querendo vender a sua empresa para poder faturar mais. Isso é o timing do mercado. Aí quando o mercado está em baixa, está o caos, está em crise, ninguém quer abrir capital. Todo mundo começa a desistir de abrir capital. A Senior Solution não estava nem aí para ciclo de mercado. Ela seguiu o plano dela, da empresa. Olha só que interessante. Eu não entrei no IPO porque eu nem fiquei sabendo na época desse IPO. Depois que eu fui conhecer a empresa, estudar, e achei muito interessante o caso. Na primeira vez que eu conheci, eu já me aprofundei e brevemente já era sócio da empresa, depois de fazer a análise toda que eu estou destrinchando aqui. Tanto que no ano que ela abriu capital, o Bovespa caiu mais de 13%. E ela foi lá e abriu capital. O timing foi da empresa e não do mercado. Eles não enfeitaram a noiva, que é um jargão que existe no mercado para quando você vai fazer o IPO. E o IPO foi apenas para o mercado brasileiro. Não foi a Laik Batista que foi vender lá o AGX pelo mundo afora, com Excel, fazendo aquele enfeite todo. Não. Isso foi uma empresa real, com números reais, com um projeto real de crescimento e estava buscando realmente um financiamento. Tá? O timing foi pela empresa, isso é muito interessante. E eles entraram, né? E desde que eles entraram, eles já começaram a ver governança, e a primeira vez que eu vi a empresa falar, foi em 2014, eles já queriam ir para o novo mercado. O novo mercado assim, é o melhor que tem de governança hoje. A empresa que está no novo mercado, eu vou mostrar, ela tem vários quesitos que a Senior Solution já estava de olho. A migração acabou sendo em 2017, no novo mercado, né? Só seguindo um pouco a história aqui na entrada no mercado. E foi a primeira empresa no Brasil de porte médio a conseguir passar por todas as fases da B3. Desde ali do Bovespa+, até o novo mercado, que é onde tem empresas muito maiores. Só citando aqui, né? As exigências do novo mercado, a Senior Solution já tinha quando ela estava listada. Conselho de administração com no mínimo 5 membros, pelo menos um deles independente, a vedação de acúmulo de cargos, né, dentro da gestão, o free float, ou seja, a quantidade de ações que estavam sendo negociadas na bolsa maior que 25%, e as demonstrações financeiras traduzidas para o inglês. Detalhe, mas é óbvio que isso tem que ser visto, uma empresa que quer ser global, né, quer aparecer para o mundo.
Então, a PricewaterhouseCoopers, lá, a PwC, ela já audita a demonstração da financeira desde 2015, né? Ela já era auditada desde 2002, desculpa, e ela faz a publicação ali, obviamente em inglês, e a gente já tem, assim, todos esses outros quesitos, né? Que eram exigidos para o novo mercado. Então a empresa já tinha. Ela não entrou de cara no novo mercado, porque não dava, né? Ela tinha que fazer esse IPO inicial para depois migrar, porque ela queria aproveitar até um momento melhor para poder. Seria uma nova publicidade para a empresa, essa é a verdade. Né? Já era uma campeã porque estava indo do Bovespa mais para o Bovespa e depois para ir para o novo mercado é uma nova fase, é mais propaganda, é mais crescimento, é mais transparência. E a empresa realmente chegou lá. Bem, isso aqui eu tenho aqui uma imagem que está até apagadinha ali as datas, porque eu peguei de uma apresentação da própria internet, do próprio grupo de relações da Senior Solution, relações com investidores, para mostrar o gráficozinho aqui que de 2014 até, desculpa, 2005 até 14, o crescimento anual composto da receita bruta da empresa foi de 26,5%. A empresa aumentou uma taxa média de 26,5% ao ano o crescimento da sua receita. Isso, obviamente, por causa dessas estratégias de financiamento de aquisições que ela fez, além do crescimento orgânico, que é o negócio crescendo, o crescimento via aquisições. Né? E aqui tem um histórico, se quiser depois dar uma pausa para ler, né? Eu não vou falar, senão a gente vai ficar muito prolongado aqui o vídeo. E em 2014 também, olha a quantidade de clientes agora que a nossa Senior Solution já tinha. Olha a quantidade. Aqui tem corretora, tem banco, tem financeira, tem empresa de seguro, né? A gente tem administrador de consórcio, tem diversas empresas que são hoje clientes da Senior Solution. E aqui o histórico depois do IPO, né? Temos mais aquisições, mas só para ter uma ideia aqui do timeline das aquisições, né, que seguiram. Olha, em 2013, a primeira aquisição depois com recurso do IPO já foi a Drive e por aí vai. Tá certo? Bem, só para falar sobre as aquisições aqui que a empresa faz. Por que a estratégia da Senior é vencedora? Primeiro que ela paga barato. Não tem mais ninguém comprando essas empresas. Tem algumas dessas empresas que são familiares, que o dono está aposentando, está querendo passar para os descendentes, porque é uma empresa familiar, uma empresa muito artesanal. E não tem nem quem compre, não é um produto vendável no mercado. Aí chega a Senior e fala, eu compro. É a única consolidadora no mercado. Então eles têm como comprar barato. Outra coisa, eles têm muitas empresas mapeadas, que eles estão procurando oportunidade de compra. Eles podem mudar a ordem da compra. Então eles não têm pressa. Sempre tem alguma coisa para comprar. Então você com dinheiro para comprar e um monte de gente querendo vender, você está com uma certa vantagem. Então, olha isso aqui foi de 2014 essa publicação, a gente já tinha essas duas primeiras depois do IPO, que foi a Drive e a Aquarius compradas, mas olha aqui, a Enterprise Value, EV sobre a receita, de 1,5, 1,5, 0,8, 1, é muito barato, essas aquisições são muito baratas, tá? Tinha um pipeline de 156 empresas mapeadas, uma receita líquida média de 14,4 milhões, ou seja, a gente viu que a Drive tinha, por exemplo, um valor de 15 milhões. Ela comprou praticamente pela receita dela. Então, sei lá, uma empresa de 14 milhões, ela seria no máximo aqui o tamanho de uma Drive, né? Dessas aquisições. Isso é a média, desculpa. Claro que vai ter empresas que são maiores, menores, como a gente vai ver depois de uma grande aquisição que ela fez. Mas, se você for olhar na média, 14 milhões é um valor interessante já para o porte da empresa. E a estrutura de capital nessa época, obviamente isso já mudou, eles tinham caixa líquido, tinham lá 35 milhões para fazer aquisições. Então eles estavam realmente com paciência. Você falava, depois do IPO eles podiam no mesmo ano chegar e comprar logo, sei lá, 5, 6, 7 empresas. Não. Eles são muito diligentes no uso do capital. E quando eles compram a empresa, eles têm que digerir e processar aquela aquisição. Como a gente vai ver mais para frente. Olha que coisa bonita. Eles montaram um painel e falaram, olha, a gente quer ter um software dedicado, pelo menos isso aqui tudo, para a gente ter um produto único. Quando chegar um banco para a gente tem todos os produtos de um banco. Isso chama One Stop Shop. Você faz uma parada e todas as compras que você precisa num lugar só. Um fornecedor só, que vai te vender ali talvez com desconto, porque você está levando todo o pacote. Você conhece a segurança da equipe, da presteza deles. Então, é muito interessante você ter uma empresa que consiga fazer a entrega de todos os produtos. Então eles mapearam, né? Sistema de crédito, por exemplo, faltava ainda você entrar ali na sociedade de arrendamento mercantil, nas companhias hipotecárias. Quando você o sistema de previdência e de seguro ainda não tinham como cliente nenhuma resseguradora, nenhuma sociedade de capitalização.
né? Nas corretoras não tinha nenhuma corretora de seguro, por exemplo, e no sistema bancário faltavam vários produtos ali de software bancário, por exemplo, um programa ali para crédito, para riscos, informes legais e tal, eles não tinham esses programas. Então, a empresa ainda tinha muito como crescer, tanto em número de fornecedores de software, né, em número de empresas, como também em peças nesse quebra-cabeça aqui. E falando aqui da pós-IPO, eu vou falar só sobre algumas aqui, 3 aquisições no total de toda a apresentação minha. Já falei da NetAge, agora da Drive, foi a primeira aquisição pós-IPO, até então uma aquisição grande, né, para os padrões da empresa, um valor pago de 15 milhões. Olha que interessante, a Drive tinha 58 clientes, só 6 eram clientes da Senior Solution na época, então ela comprou mais 52 clientes. Para os produtos que a Drive já prestava e para os produtos que ela tinha para vender no cross-selling, na venda cruzada. A sede da Drive era no Rio de Janeiro, a empresa não tinha ainda nenhum escritório no Rio de Janeiro, então ela teve uma expansão territorial e começou a atender clientes no Rio de Janeiro. Foi um ganho, assim, fenomenal. Olha aqui que interessante. A economia estimada, quando eles compraram a Drive, é que a Drive, pelas sinergias e escala, ela ia ter uma economia de 1,2 milhões de reais sobre o EBITDA anual. 1,2 milhões, com EBITDA anual de 2,2 milhões. Ou seja, economizar 1,2 milhões significa aumentar o EBITDA. Eles tinham uma economia de mais de 50% só nas sinergias das duas empresas estarem juntas. Então era mais barato a Drive e a Senior Solution juntas do que a Drive sozinha ou a Senior Solution sozinha. Então a soma dos dois barateia a estrutura. E os ganhos estimados dessa sinergia, eles deveriam acontecer em um ano, aconteceram em 6 meses. Então eles conseguiram, diga-se de passagem, mais de 1,2 milhões em economia e em menos tempo do que estimado inicialmente. Ou seja, a Senior Solutions se tornando um as, uma especialista em digerir aquisições e entregar a melhor sinergia possível. Após a aquisição, a Senior Solutions se tornou o vice-líder no mercado. Diga-se de passagem, depois, naturalmente, o crescimento orgânico, ela acabou se tornando a líder, tá? do mercado, mas nessa época ela se tornou a vice-líder e muito próxima do primeiro colocado. Bem, esse é o primeiro vídeo da série, o segundo vem logo na sequência, que é por que eu investi. Tá? Eu vou terminar de contar um pouquinho do histórico e mostrar o meu racional. Então te espero logo mais no próximo vídeo, espero que você esteja gostando. Já pode começar a descrever aqui nos comentários o que você está achando e a gente vai dar seguimento nessa série, porque o vídeo já está muito grande. Até mais!